E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Então hoje a gente vai estar aqui tratando de derivadas ainda, tá? Nesse caso agora a diferenciação implícita, tá? Eu vou explicar rapidinho aqui o que que é, qual que é a diferença de derivação implícita e a explícita, né? Na verdade, o nome para função, né? Ou para equação nesse caso. O que que seria uma equação implícita? É quando a gente tem esse caso aqui, ó. A gente tem o x misturado com y, tá vendo? Então, né, em contrapartida, a explícita é quando a gente tem algo desse tipo aqui, ó. Y igual a x mais b, por exemplo. Tá? A gente tem uma equação aqui explícita, é quando o y está isolado. Nesse nosso caso aqui, o y está misturado com o x, tá vendo? Então ele está meio que bagunçado. Então se a gente fosse derivar do modo tradicional, a gente teria primeiramente vir aqui, pegar esse y, isolar o y e depois fazer a derivada. Só que em alguns casos acaba sendo muito trabalhoso. Sem contar que a gente vai perder maior tempo organizando essa equação para depois derivar, né? Agora usando a diferenciação implícita, você não precisa primeiro reorganizar a sua função ou equação para depois aplicar a derivada. Então você já pode derivar da forma como está mesmo, que facilita bastante, você ganha tempo, tá? Sem ter que ficar reorganizando, reescrevendo a sua função ou equação. Beleza? Então, para fazer essa derivada, como que funciona? A regra é a mesma, a regra do tombo, porém quando derivar o y, a gente vai ter que fazer o seguinte, fazer um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, vou pegar esse y ao quadrado. Se a gente pegar o y ao quadrado e fazer a derivada, o que vai acontecer, né? Esse 2 aqui ele toma multiplicando, fica 2y, certo? E aqui a gente tira 1, né? Então ficaria 2y na 1. Só que como está implícita, toda vez que eu fizer a derivada no y, eu vou ser obrigado a multiplicar aqui, ó, por y', tá? Então toda vez, se derivou o y, multiplica por y'. Agora se eu passar por aqui e não derivar esse y, aí a gente não faz nada, só copia mesmo. Mas, como via de regra, derivou o y, obrigatoriamente coloca esse sinal aqui de derivada, multiplicando, tá? Então a gente, sabendo isso, a gente já consegue resolver aqui, tá? Então vamos lá. O que pede o exercício, né, primeiramente, né? Então determine, usando a diferenciação implícita, a equação da reta tangente à elipse, deu essa equação pra gente, no ponto 1 e 1. Então a gente vai fazer a derivada, e quando a gente tiver a derivada, a gente vai aplicar essa derivada nesses pontos, tá? Então a gente vai só substituir, beleza? Então vamos fazer aqui a derivada. Vamos lá, derivando x quadrado. A gente já sabe, né? Dá 2x. Aqui desconta 1, né? Agora aqui que é o tchan do negócio. Por quê, né? Aqui, ó, a gente tem um produto, certo? O produto. O x multiplica y. Então, lembra lá da derivada, da regra do produto? Então, quando a gente tem o produto entre duas funções, f e g, nesse caso aqui uma função x e uma função y, vamos chamar assim, tá? Se a gente fosse substituir aqui, ó, pelo que está aqui, ó, fazer assim que fica mais didático. A gente tem aqui, né, ó, esse menos eu vou tirar de fora, tá? Mas a gente tem que considerar ainda depois. Então, ó, x vezes y. Como ficaria a derivada? Igual tá aqui, ó. Queria x vezes a derivada do y mais a derivada do x vezes o y, tá? Então, pegando essa fórmula genérica e trazendo para o que está aqui, seria isso, tá? Então, vamos aplicar aqui, ó. Então, o que vai acontecer? O 2x já derivou. Agora tem esse menos aqui, né? Então, vai estar menos. Vamos lá. O x a gente não deriva, né? Por conta aqui da regra do produto. Então, a gente copia o x. X que multiplica a derivada de y, beleza? Derivada de y dá 1, né? Só que lembra, toda vez que derivou o y, a gente vem aqui e multiplica por
y', tá? Seguindo aqui, ó, mais não, é porque tem esse menos aqui, ó. Vai ficar menos quem? Menos a derivada de x. Se a gente derivar o x, dá 1, né? Então esse menos que está aqui, né? Já, então aqui fica 1. Vezes o y. Agora o y a gente não derivou, então a gente não vai multiplicar por y', tá? Então seguindo aqui na derivada, aqui o que vai acontecer? A gente vai fazer padrãozão, né? Esse 2 tomba multiplicando aqui, fica 2y. Como a gente derivou o y, a gente vai ser obrigado a multiplicar por y', né? Nunca se esqueçam disso, tá? Igual derivada de constante dá zero. Então, gente, é importante que vocês estejam dominando nessa parte básica de derivada, tá? Então, vamos lá. Agora, qual que é a parte mais complicada aqui, eu acho? Tipo, não é complicado, mas assim, que pode gerar mais dúvida, né? É aqui. Por quê? Agora a gente vai ter que isolar esse cara aqui, ó. Tá vendo? A gente vai ter que isolar ele. Como a gente vai fazer isso? Aqui a gente tem multiplicações, né? Então a gente vai pôr esse cara em evidência, tá? Vai ser meio que padrão, pessoal. Toda vez que for diferenciação implícita, vai chegar nessa parte, a gente vai ter que pegar esse y' e pôr em evidência. Então já se acostume. Então, ó, pondo o y em evidência, tá? Vamos lá, ó. Quem são os caras aqui que tem esse termo aqui em comum, ó? Aqui, ó, que tá multiplicando aqui, aqui também, ó. São só esses dois, o resto não tem, né? Então vamos lá, ó. Y' vezes quanto que me dá aqui, né? Menos x vezes 1 é menos x. Y' vezes quanto me dá menos x, né? O próprio menos x. Que se fizer aqui agora, ó, o oposto, né? Y' vezes menos x, eu venho para isso aqui, ó, para menos x vezes y'. Esse 1 que vai sumir, né? E aqui agora, ó, y' vezes quanto que me dá 2y, né? O próprio 2y. Então a gente meio que tira esse cara para fora, tá vendo? E o restante a gente copia normalmente. Então a gente tem aqui um 2x, né? Mais 2x. Tem esse menos 1 aqui. Vou fazer bem passo a passo, tá? Esse menos 1 aqui, ó, tá multiplicando y, né? Então é menos y. E eu vou fazer a multiplicação aqui, ó. Que menos 1 vezes y dá menos y, tá? Isso daqui igual a zero. A gente vai passar isso aqui tudo pro outro lado lá agora. Então a gente fica com y' que multiplica menos x mais 2y vai ser igual. Vamos lá, ó. Passando menos y fica y positivo. Passando 2x fica menos 2x. Agora a gente tem uma multiplicação aqui, a gente passa dividindo todo esse termo aqui. A gente vai ter que y' é igual. Esse lado que já está aqui, né? Y menos 2x dividido por menos x mais 2 vezes y, tá? Então a gente encontrou a derivada. Viu por que a gente tem que pôr em evidência esse y'? Porque já dá pra gente, né, a notação também já da derivada, né? Tá vendo? Porque aqui no começo, percebi, a gente nem coloca, né, essa anotação que tá derivando. Mas lá no final ela aparece, tá vendo? Legal, né? Agora a gente já encontrou a derivada dessa função, essa equação aqui. Agora a gente vai aplicar, né, nesse ponto 1 e 1 que foi dado pra gente. Então, vou puxar aqui, ó, aplicando no ponto. Nos pontos que já foram dados aqui, né? Então, vamos lá. A gente vier aqui e aplicar, então, ó, a gente vai ter que y' de quem? Nos pontos 1 e 1 vai ser igual. Fica 1 menos 2 vezes 1 dá 2. Como é 1 e 1, né, então tá mais tranquilo. Menos 1 mais 2 vezes 1 dá 2, certo? Então aqui a gente vai ter 1 menos 2 menos 1. Menos 1 mais o 2, né, dá 1 positivo. Logo a gente tem aqui, ó, menos 1. Fechou? Não é complicado, tá?
De verdade mesmo, não é complicado. O mais chato, talvez, que vocês possam ter dificuldade é nessa parte aqui, tá? Mas treinando, fazendo exercício, fica tranquilo, tá? Não é um bicho de sete cabeças, tá? E também, claro, lembrar aqui, né, das regras de derivação. Como eu disse, é bom você estar bem craque já, bem treinado já nessa questão básica, assim, entre aspas, de derivada, né? Tá bom? Mas para esse vídeo é isso, tá? Qualquer coisa aí que vocês estiverem com dúvidas, me procurem, mandem mensagem que eu estou disposto a ajudar, tá bom? Então um abraço aí e bons estudos.